Já está entrando. Bom, então, além de ajudar aqui na organização do fórum, eu chefio o Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável da cidade. Pode passar, por favor. Bom, é o seguinte, só para a gente ter uma contextualização, a gente, né, se entender aqui no território, a gente está hoje aqui... Tem pastor? Aqui. Esse aqui... Aqui. Bom, a gente está aqui... Ai, meu Deus. Calma. Opa! Já está ligado? Pronto. A gente está aqui perto da estação Olof Palme, que é onde a gente vai começar a fazer a nossa visita técnica. A gente vai usar o BRT articulado da Frota Nova, da empresa Marco Polo, dos nossos patrocinadores, para chegar no Terminal Alvorada, para fazer a nossa visita técnica, conhecer o CCO do BRT. Bom, para quem não conhece, o Terminal Alvorada, ele conecta o Transoeste, o BRT Transoeste, que é esse corredor que vai até Santa Cruz e Campo Grande. Ele conecta o que a gente chama de lote zero na cidade, que é o Terminal Alvorada, à estação de metrô Jardim Oceânico. Então, enfim, é até uma opção de deslocamento para vocês, porque a partir do metrô vocês podem chegar até o aeroporto Santos Dumont com a conexão para o VLT. Ele também conecta o corredor Transcarioca, que vai até o Galeão, e o corredor Transolímpica, que vai até aqui Deodoro, e o que está agora em construção, né, terminando as obras, é o corredor Transbrasil, que chega até a área central e depois vai ser conectado com um grande terminal de integração com VLT para a área central da cidade, completando a rede de VLTs da área central. Então, só para a gente, né, contextualizar onde a gente está, vão ser 150 quilômetros de BRT, e aí, esse esforço todo de reforma, a gente está falando, né, dos 3 corredores existentes, que estavam em torno de 120 quilômetros. Bom, essa parte, né, a gente já falou, a Maína falou bastante sobre isso ontem, a gente tem, a partir de 2021, uma série de atos, né, que propiciaram que o município ele realmente tomasse conta do BRT, porque ele estava numa situação bastante complicada. Então, a gente teve a segunda intervenção, a gente teve renovação dessa intervenção, a gente teve a criação da Mob Rio, a caducidade dos contratos existentes da parte do BRT para que a Mob Rio pudesse assumir essa parte, e aí a gente teve toda uma questão de renovação, aquisição de frota para que isso pudesse acontecer. E aí, bom, isso eram as condições prévias à intervenção, então, em 2021 era isso que estava acontecendo, a gente tinha 46 estações inativas, fechadas, muitas vezes completamente vandalizadas, incendiadas, enfim, um sistema bastante degradado, somente 120 ônibus operantes em péssimas condições, e um serviço bastante precarizado, então a gente pode ver aqui no mapa as condições de, né, a dispersão espacial dessa degradação. E aí a questão do FMUS. O FMUS, originalmente não foi criado para intervenção, ele foi criado em 2019, e acho que aí estão as nossas grandes oportunidades, que a gente usa os instrumentos que a gente tem, as oportunidades que a gente tem para poder viabilizar as políticas que a gente precisa. Ele foi criado em 2019 por conta de uma ação judicial que a prefeitura ganhou, né, dos consórcios de ônibus, que precisava de um fundo de transporte para poder receber essa multa. E aí, bom, nesse caso, né, você viabiliza uma lei, em 3 meses está aprovado, né, porque todo mundo entende que precisa receber essa multa. Só que esse fundo, essa multa, a conta foi criada, essa multa nunca caiu, esse dinheiro dessa multa nunca caiu, e isso nunca foi operacionalizado. E aí, em 2021, né, com a nova gestão, a gente fez todas as tratativas para que esse fundo pudesse funcionar. E acabou que esse fundo foi o que viabilizou os aportes na intervenção do BRT, porque através da conta desse fundo a gente pôde pagar todos os fornecedores, e são milhares de fornecedores, para que a operação da intervenção pudesse acontecer.
Bom, então aqui a gente está falando de 2021, foi o período da intervenção. A gente falou em torno de 82 milhões passaram pela conta do FMUS para a intervenção. E aí, claro, o FMUS tem um conselho, então, para fazer essa operação acontecer, a gente teve que fazer reuniões ordinárias e extraordinárias dentro do conselho para fazer essa operação acontecer. Isso aconteceu durante 2021 e 2022, até o final da intervenção, que aí foi em torno de 40 milhões no ano de 2022, e aí o fundo ele precisa continuar, porque acaba que o fundo ele viabiliza essas outras concessões que estão acontecendo na cidade, principalmente a nova concessão do BRT. E aí, o que a gente fez ano passado, porque também tem toda uma questão de como se usa o fundo. Eu posso propor qualquer projeto, qualquer um pode propor, tem várias condições para esse fundo operar orçamentariamente. E aí, uma das questões que o fundo tem que ter no caso da intervenção do BRT, ele precisou de uma autorização direta para que a gente pudesse pagar os fornecedores, mas em caso de projetos, precisam que os projetos sejam licitados. E aí foi o nosso caso, a gente tem um projeto, a aquisição de frota da Secretaria de Transporte foi feito por pregão público, projeto licitado, então a gente pôde usar parte do dinheiro do fundo para aquisição de frota. Bom, e assim, o fundo, o que ele é composto, né? Acho que é bom a gente voltar aqui um pouco. O fundo ele é composto pelas taxas da Secretaria de Transportes, então as taxas de permissionários todos, então não é muito. Quando você vê aqui, poxa, realmente 10 milhões não é muito para o fundo, né, para o tamanho do fundo, só que ele pode receber aportes do Tesouro, aportes de convênio, então ele acaba que ele é um instrumento bastante interessante para a gente viabilizar, né, o que precisa para a Secretaria. Bom, e aí é isso, a intervenção, ela encerrou, ela teve, então foi esses procedimentos que a gente usou, a caducidade parcial dos contratos, porque os BRTs, eles estavam nos contratos de concessão dos consórcios das linhas de ônibus comuns. Então, a gente teve que dar caducidade na parte do BRT, para que a gente pudesse fazer a intervenção, e aí, e a gente teve que prolongar a intervenção 2 vezes também. E outra questão foi a requisição administrativa, isso é uma parte muito importante, isso foi um trabalho bastante exaustivo de identificar tudo que era do BRT que seria necessário à operação da cidade, né? A interventora foi a Cláudia Cecim, que aliás continua como presidente da Mob Rio, então foi um trabalho que realmente juntou a prefeitura toda para que a gente pudesse identificar tudo o que precisava. Então a gente está falando das garagens, a gente está falando dos validadores, a gente está falando dos ônibus, mesmo nas situações em que estavam, porque eram os ônibus articulados que tinha, a frota de apoio à operação e a gente estava falando em torno aí de 228 articulados. E aí é isso. Uma coisa importante também, que é o que aconteceu? A gente decretou a intervenção, a gente tinha 120 ônibus. Aí, durante o período da intervenção, que a gente teve que prolongar, foi em torno de 6 meses, teve todo um trabalho de reerguer o BRT, né? Então, tem todo um trabalho, a Cláudia vai explicar melhor, de reforma de estações, de manutenção dos ônibus, a gente conseguiu alcançar 228 ônibus, mas mesmo os ônibus velhos, então teve uma questão de recuperação dessa frota. E aí, quando a gente deu a caducidade, né, quando a gente encerrou a intervenção, a gente fez a requisição administrativa para que realmente isso tudo virasse patrimônio do município. Então, são várias etapas. E aí é por isso que acho que é importante essa intervenção do fundo ter viabilizado os aportes para que essa operação pudesse acontecer. Bom, e aí foi delegada a Mob Rio, a CMTC era também uma empresa, já tinha uma lei que criava a CMTC da década de 80, ela é a mesma lei que criou a Sete Rio, criava a CMTC, só que a Sete Rio ela foi constituída, a CMTC não foi. E aí, nesse momento, né, em 2022, a SMTC foi constituída com o nome de Mob Rio para que pudesse fazer essa operação do sistema. Bom, e aí é isso, a gente já está... Aí a Cláudia pode continuar na apresentação dela, mas a gente tem o aumento de frota, porque hoje a gente fez a aquisição de frota, hoje a frota
né? A Maína brinca que ela é dona de frota, sim, porque a frota é da Secretaria de Transporte. A gente compra a frota, vistoria para receber, põe placa e faz a cessão hoje, a Mob Rio, e na hora que tiver um novo operador de BRT, a gente vai fazer a cessão desses ônibus para o novo operador. Além dos serviços, né, o Diretão, os outros serviços públicos que foram constituídos, né, o BRT Seguro, né, com outros órgãos de governo. E aí teve a questão da rescisão trabalhista. Eu acho que isso foi uma lição que a gente aprendeu de Salvador, que naquela confusão de saber o que tinha acontecido, isso foi uma questão crucial que vocês identificaram lá, isso foi levado ao prefeito, então era importante realmente pagar a rescisão. A gente também teve que fazer uma lei para que a gente pudesse contratar de forma temporária todos os funcionários do BRT para a nova empresa pública, e hoje, né, a empresa pública já tem suas formas de contratação, mas a gente precisou fazer essa transição e precisou aprovar essa lei na Câmara. E aí tem o desafio, claro, de uma empresa pública de fazer todas as contratações necessárias. Bom, e aí, no caso, a aquisição de frota que a gente fez, aí, a aquisição de frota também é um capítulo à parte, né? Como a Maína falou, a primeira licitação de habilitagem deu deserta, a primeira licitação da aquisição de frota também deu deserta, e aí, mas a gente é insistente, né? A gente refaz edital, muda um pouco e vai adiante. E teve uma questão da aquisição de frota que, não sei, né, as empresas aqui que fazem aquisição, sabe que o ônibus ele é constituído do chassi e da carroceria e não necessariamente são dos mesmos fornecedores. Então, a gente tem que pagar a primeira vez, pagar a primeira parte em chassi, e depois pagar a segunda parte em carroceria. E, bom, não sei como é que está a questão administrativa, digital das prefeituras. No nosso caso, a gente está mudando agora, mas esse processo foi todo em papel, processo administrativo de cada ônibus. Então, a gente pagava o chassi, processo, ia lá no Tesouro, pum, voltava, guardava o processo, quando chegasse a carroceria, pegava o mesmo processinho, né, catava o processo, pum, fazer esse movimento de novo. Né? Então, um dos desafios nossos era que a gente tivesse o chassi e a carroceria pagos no mesmo ano para que pudesse usar os recursos do fundo. Então, assim, isso é um pouco da cozinha, mas acho que é a cozinha que todo mundo experimenta aqui na vida real. Então, a gente ano passado conseguiu comprar 9 ônibus, a gente tem um modelo padrão da Volkswagen com Caio, em torno de 10 milhões que a gente pôde usar os recursos do fundo. Bom, e aí a nova licitação, a Maína também falou bastante ontem, vai ser agora em 4 de maio. Agora vocês têm noção dos lotes, né? Vai ser o lote Transcarioca com lote 0, o lote Transoeste e o lote Transolímpica com Transbrasil. Claro que, né, tem todas as questões de outorga, proposta, a qualificação técnica, né? Uma situação bastante crucial aí de ter um operador que possa... que já tem experiência, e é claro que a licitação, né, a concorrência, ela vai acontecer, a gente vai ter um vencedor, se Deus quiser, para todos os lotes, e ele só vai subir na hora que todas essas garagens estiverem disponíveis para ele. Então, claro que a transição do modelo do operador privado da Mob Rio para o operador privado vai ser ao longo da entrega das obras e entrega das garagens. Então, a gente também tem esse desafio de transição da operação de hoje da Mob Rio para o novo operador. E é isso, Cláudia agora pode falar como é que funciona a Mob Rio hoje.